só para aproveitar, só para divulgar, né, que nós temos um canal, né, no YouTube, e lá ficam disponíveis, né, reuniões, enfim, diversos vídeos pelo campus, né, e lá tem a nossa última reunião, tem, as nossas últimas reuniões de pais, né, estão lá, né, uma das coisas que a tecnologia nos permite. Então, boa noite oficial para todo mundo, tá? Nós contamos com a participação da nossa diretora, né, professora Annelise, e os coordenadores de curso. Michel já está aí, a Luíse chegou, está aí também. Bom, eu sou o professor Gustavo, está atualmente na coordenação de ensino do campus, tá? Nós temos alguns professores também presentes aqui na nossa live, só vou tentar nominar rapidamente aqui. O César, do setor de registros acadêmicos, também está. A Aline, coordenação de assistência estudantil. A Denise, professora de biologia. A professora Eligiane. Professor Elton. Quem mais aqui? Professora Heloíse. Professor Leandro. Professora Luísa, né, que eu já mencionei. Professora Lucélia. Professor Marcelo. Professor Michel. Professor Alexandre, tá, que é um novo professor do curso de administração, tá, que chegou no lugar do professor José Vitor. Tá. A Bárbara, do setor de apoio pedagógico. Professor Tiago, professora Vanise. Professor Wendel, não sei se eu esqueci de alguém aqui, mas procurei seguir aqui o pessoal que estava no chat, tá? Então, a gente chamou, pessoal, essa reunião após um tempo, né, em torno de 2 meses, após que nós suspendemos o nosso calendário letivo, né, isso foi lá em maio. Então, a gente seguiu com as nossas atividades remotas desde março até maio, quando entendemos que deveríamos fazer uma pausa, porque havíamos chegado, então, no limite do que a legislação nos deixava, né, que são 20% de carga horária não presencial, tá, e esse quantitativo, ele foi alcançado no dia 14 de maio, tá, quando nós atingimos, então, o quantitativo limitador, né, que a legislação nos impôs. Mas em vista que a pandemia, né, ela continuou, tá, e no Brasil, de uma forma especial, por mais que em Uruguaiana a gente não tenha registrado ainda, e tomara que nem registremos, né, nenhum óbito por causa da doença, tá? Se faz necessário que a gente, tá, por recomendações da OMS, tá, e por todos os veículos oficiais que a gente ouve, né, a gente segue no distanciamento, e nesse período, então, depois que nós suspendemos o calendário, saiu uma nova portaria, então, do Ministério da Educação, que é o órgão que nós pertencemos, tá, e que nos ampara. Então, saiu uma nova portaria estendendo o prazo das atividades remotas e nos autorizando a continuar com elas até o dia 31 de dezembro desse ano, tá? Então, o MEC está nos autorizando a continuar com as atividades que nós já tínhamos antes. A gente foi até maio, pois era o nosso limitador, tá? O nosso limitador das atividades, mas com essa nova portaria eles estão nos autorizando a ir além, tá? Então, isso gerou um pouco de dúvidas inicialmente, e a gente conversou bastante entre os campi, tá? Conversamos
porque a nossa instituição ela é multicamp, né? Então nós temos aí em Uruguaiana e mais 10 cidades, tá? Então nós temos que discutir sempre entre as outras cidades onde nós temos o Instituto Federal Farroupilha, tá? E de uma forma, né, como a gente foi até 14 de maio, a gente, depois dessa portaria, então, que saiu na metade de junho, a gente retomou a discussão, tá? Se continuaríamos parados ou se a gente voltaria, né, com as atividades. Então, a discussão ela foi avançando, primeiro entre o pessoal do ensino, né, dos diversos campi da instituição, tá? E hoje, tá, hoje no Conselho Superior, que é o órgão que suspendeu o calendário, né, hoje esse Conselho Superior, então, ele autorizou a volta remota das atividades. Então, a reativação do nosso calendário, tá? A gente imaginava lá no início que a pandemia ela ia perder força, né? Mas com o avanço dela e que talvez isso vá se prolongar, tá? A gente fez alguns estudos, fez alguns questionamentos para os alunos, né? Do como iriam preferir, né? O que prefeririam fazer, tá? E a gente entendeu também que foi pesado, tá? Foi pesado para os alunos aquela primeira parte ali de março até maio, né? Que os alunos do integrado, né? Sabe que vocês têm aí em torno de 15 matérias, né? E essas 15 matérias acontecendo de forma remota, a gente entendeu que foi muito pesado aquele momento, tá? Então a gente começou a pensar alternativas para isso, tá? E uma das alternativas que a gente encontrou, que depois os coordenadores de curso vão mostrar para vocês, vão falar com vocês, é a organização modular, tá? A partir de agora, das componentes curriculares, tá? Então, não vão ser as 15 matérias ao mesmo tempo, tá? A gente está estruturando, então, junto com as coordenações de curso, uma forma mais leve de trabalhar isso com vocês, tá? E, além do mais, tá, nós, docentes, estamos, desde o início dessa semana e a próxima, em formação, tá? Nós estamos aprendendo, discutindo institucionalmente sobre esse período remoto, para que a gente chegue também para vocês de uma forma mais preparada, tá? Porque é uma situação nova que a gente não conhecia, não sabia muito bem, vários colegas, trabalhar com o SIGA e com as diversas ferramentas que a gente tem trabalhado com vocês. Então, foi algo novo e a gente sentiu que precisava uma formação. E a reitoria está trabalhando isso com a gente, tá? E nós vamos encaminhar, enquanto campus, tá? Enquanto reitoria, também uma formação com vocês, alunos, tá? A partir da semana que vem, então, nós já vamos estar trabalhando isso com vocês, tá? Porque para nós é novidade, para vocês é muito mais, tá? E a gente sabe que foi difícil, tá? Mas nós estamos pensando uma forma de trazer de uma forma mais leve isso, tá? Que a gente não fique realmente de cabelo em pé, estressado com as diversas atividades, tá? Porque a educação ela não precisa ser sofrida, né, gente? Ela tem que ser algo prazeroso para a gente, ela tem que ser algo que a gente goste, tá? A gente gosta de trabalhar com ela e que isso nos dê prazer, tá? Então, algumas alternativas também que essa portaria ela nos trouxe, tá? E ela nos coloca um pouco na obrigação, é a questão de garantir o acesso, tá, para vocês, tá? Então a gente já tem a questão, né, do auxílio internet, né, o auxílio inclusão digital que alguns alunos estão recebendo, e eu vou deixar até para a nossa diretora falar um pouquinho melhor em seguida, tá, do programa de internet do governo, que o governo vai estar disponibilizando e trazendo, tá, para as instituições da rede federal,
tá? E também um programa de empréstimo de máquinas que nós estamos pensando enquanto instituição, principalmente para aqueles que não têm nenhum equipamento, nenhuma forma de acesso ou que estão com seus dispositivos estragados, enfim, sem possibilidade de conserto. Tá? Então, essa minha fala inicial é mais no sentido de situá-los, tá? Que nós estamos, nesse momento, né, com a autorização, então, de voltar às nossas atividades a partir do dia 3 de agosto, tá? E de uma forma modular, uma forma em blocos do nosso ensino. Tá? Ou seja, os componentes não acontecendo todos de uma forma concomitante, tá? Mas eles escalonados, tá? Para não pesar tanto para os alunos e também para nós docentes. Tá? Eu passo, então, para a professora Annelise, tá? Que pode fazer, então, as suas considerações também. Boa noite a todos, agradeço a presença. Vocês me escutam bem? E a presença dos pais, né, que eu estou vendo alguns, dos alunos, dos nossos colegas, servidores, e queremos dizer para vocês que estamos pensando nessa volta, depois vocês vão ver, conforme nós vamos apresentando, né, a proposta, também fiquem à vontade para interagir, né, com sugestões, enfim, de uma maneira, como o professor Gustavo falou, né, que a gente consiga atingir o objetivo, que é terminar o semestre, o primeiro semestre, o segundo semestre, né, o ano letivo, da melhor forma possível. Vocês têm todas as disciplinas, os projetos, as PPIs, os TCCs. Então, tudo vocês vão perceber que tudo foi pensado de uma maneira que, dessa vez, né, depois que a gente teve esse tempo para preparar, para pensar, para analisar o que a gente fez até então, quando entramos no remoto, de como vocês podiam ter um proveito melhor e menos estressante dessas atividades, né? Porque, na verdade, nós entramos, de repente, no período remoto, com as atividades remotas, não tivemos tempo, né, para nos preparar previamente. E eu peço que vocês participem dessa formação, né, que também vai ser passada para vocês, tanto em relação a como usar o sistema, né, o SIGA, módulo acadêmico, quanto a outras preparações que estamos pensando de vocês conseguirem organizar melhor o tempo, organizar melhor as tarefas, melhor os horários, né, para que vocês possam, então, ter essa retomada com uma melhor qualidade. E com relação à internet, né, para aqueles que não têm acesso ainda, nós temos dois sistemas, né, que é o auxílio internet, que já está sendo ofertado para alguns alunos, para contratação de dados móveis, e temos também a possibilidade de um programa do governo, né, através da reitoria, que é com a empresa que já fornece internet para os institutos e as universidades. Então, serão as modalidades de oferta de modem ou de chip, tá? Para celular. E aí vai ter os critérios de seleção através da renda, né? Per capita. Então, vai ter uma seleção quanto a isso. E também estamos fazendo contato com aqueles alunos que, através de uma pesquisa que nós fizemos, foi detectado que eles não têm um computador, notebook, ou nem mesmo um celular, ou se tem, que esses equipamentos têm algum problema que não dê qualidade, né, no acesso. Então, nós também vamos, a partir da próxima semana, começar a formar kits para entrega desses computadores emprestados, mediante um termo de compromisso. E pedimos, eu aproveito aqui para pedir, que sempre que o Instituto entrar em contato com os pais responsáveis ou com o próprio aluno, que vocês atendam, tá? Porque o nosso contato não é no sentido de questionar vocês negativamente, pelo contrário, é saber as condições que vocês se encontram, por que vocês não estão acessando os materiais, né? Quando tem gente que ainda está com o material sem acessar,
que não fez as atividades até o momento, por que não fez, que auxílio nós podemos dar. E agora, por exemplo, para esse auxílio do empréstimo dos computadores, nós não conseguimos contato com 40 alunos, e que nós tentamos de diversas formas, e muitas vezes, eu vou ser bem sincera, não fomos bem recebidos, né? Os telefones são desligados assim que a gente se apresenta, então não nos dão nem a chance de dizer por qual motivo nós estamos contatando, quando na verdade o nosso objetivo é auxiliá-los, é ajudar vocês, para que vocês consigam o objetivo, que é concluir o semestre, concluir o ano letivo, né, de todos vocês, é o mesmo nosso objetivo, da melhor forma possível, tá bem? Então, agradeço mais uma vez, estou à disposição para o que vocês precisarem, depois, se tiverem algum questionamento ali pelo chat, eu posso responder, assim como os demais colegas. Eu devolvo a palavra para o Gustavo. Obrigado, Annelise. Então, agora, pessoal, na verdade, a gente não, temos que dar os créditos para as pessoas, né? Os coordenadores, né, que se envolveram, e também a Bárbara, né, apoio pedagógico, né, que construíram o material que depois dá para ser disponibilizado para os alunos, né, para os pais, tá? De como é que vai funcionar, então, esse momento, tá? Michel, posso deixar para ti daí? Tranquilo, Gustavo. Talvez só cada pouco vá travando aqui para ir permitindo o pessoal. Mas bem tranquilo. Tu vai apresentar? Eu pedi para a Luíse apresentar, tá. Se tu consegues, Lô. Tá, beleza, já foi. Todos conseguem ver a apresentação? Boa noite. Sim. Sim? Sim, dá para ver, sim. Sim. Bom, então a gente pensou, nós organizamos esse material pensando numa forma de tornar mais visível, né, e tornar mais claro como vai acontecer esse retorno escalonado. Então, num primeiro momento, nós vamos falar sobre o contexto, né, por que vai acontecer esse retorno escalonado, com base em quê e de que forma ele vai acontecer. Num segundo momento, nós vamos falar sobre essas ações que o Gustavo e a Annelise já mencionaram, que vão ser realizadas para garantir a permanência e o êxito dos estudantes, que é para garantir que consigam acompanhar e realizar as atividades, acompanhar as aulas desse retorno remoto. E depois abrimos, então, o espaço para dúvidas, sugestões que surgirem ao longo da nossa fala. Certo? Então, Michel, quer contextualizar? Pode ser sim, Lô. Na realidade, deixa eu iniciar, né, dando boa noite para todo mundo, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem participando da reunião aqui conosco hoje, né? Agradeço imensamente a gurizada que reproduziu para vocês também esse convite. Espero que a noite seja ótima para todos nós, que a gente possa tirar todas as dúvidas e entender como a gente está realizando aqui um trabalho que é coletivo entre todos os coordenadores, professores, estudantes que também participam em algumas discussões, para que a gente consiga ter uma retomada de atividades que seja a mais transparente e funcional possível para os estudantes, tá, pessoal? Mas então, o professor Gustavo, antes, ele já contextualizou um pouquinho para vocês, mas só para que a gente tenha um pouco mais de clareza no porquê que nós estamos aqui hoje, tá, pessoal? Como ele já mencionou para vocês, a gente viveu um período de atividades remotas, né, que se estendeu lá do dia 17 de março até o dia 14 de maio este ano. Né? No dia 14 de maio, nós fizemos uma reunião para
comunicar aos pais que nós estaríamos finalizando, naquele momento, as atividades remotas, porque havíamos atingido o limite que era previsto, né, institucionalmente, de atividades remotas ou de atividades à distância dentro dos cursos técnicos integrados e subsequentes. Com o encerramento da pandemia, né, contudo, no dia 16 de junho, o MEC publicou uma nova resolução, e com essa resolução ele passa a não só autorizar o retorno às atividades remotas, mas apenas constar ali a possibilidade de nós retomarmos as atividades de forma remota e não mais presencial. Se tu puder até passar para o outro slide, Luiz. Eu acho que eu vou falar um pouquinho disso antes. Só deixa eu ir permitindo que está entrando um monte de gente. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, né, acho que até foi uma falha nossa, da outra vez a gente não explicou direitinho, talvez, também para todos os pais, o que é que significa dizer que a gente está com essas atividades remotas, né? Tanto naquele período que a gente teve, do dia 16 de março, né, até o dia 14 de maio, quanto agora, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, nós vamos retomar o nosso calendário escolar, né, o calendário acadêmico, com as atividades regulares e as disciplinas regulares, né, seguindo o conteúdo das suas ementas, contando o tempo do ano letivo dos estudantes, só que esse ano letivo, ao invés de estar acontecendo de forma presencial, ou seja, com o estudante se deslocando até a instituição, por questão de segurança, né, o ano letivo ele está sendo conduzido à distância, com o estudante realizando atividades que estão sendo disponibilizadas pelos docentes em casa, usando a internet, em ambientes virtuais, né? Como é o caso do SIGA, o sistema que a gente utiliza aqui institucionalmente, ou outros ainda sistemas que os professores foram adotando ao longo dos últimos meses. Então, com essa... pode voltar para mim, Lou? Com essa resolução, então, o que nos chocou um pouquinho quando ela saiu é que a gente tinha uma autorização para o retorno a essas atividades remotas, ou seja, para a substituição das atividades presenciais por atividades remotas, né, revogando-se as resoluções anteriores que davam conta do tempo em que nós poderíamos permanecer com atividades remotas, e deixa de falar ali nas opções de suspensão de calendário, ou então retorno às atividades presenciais, né, com cuidados sanitários. Inclusive, acabou provocando ali algumas respostas da Procuradoria, porque nós não sabíamos nem mesmo se essa resolução ela permitia para a gente um retorno presencial mesmo com cuidados sanitários, né? E em vista do fato de que essa resolução ela dizia para a gente que esse retorno à modalidade remota estava permitido até o dia 31 de dezembro de 2020, né? Começou uma discussão. Iniciamos uma discussão institucionalmente. Deixa eu ver o microfone aí. Localizar. Mas iniciamos uma discussão, né, institucionalmente sobre se deveríamos retomar essas atividades de forma remota ou manter a suspensão do calendário até que fosse possível retornar de forma presencial, mesmo com o encerramento da situação da pandemia. Nesse sentido, o Comitê Institucional de Emergências de FAR, ele começou a realizar várias pesquisas, primeiro com os docentes e com servidores, e posteriormente com os estudantes do Instituto Federal. E todas as pesquisas
na realidade, acabaram tendo o mesmo retorno. Foi o retorno de que a maioria... Michel, tá com o microfone, alguém tá com o microfone casos, aberto, Michel, tá difícil de te ouvir. O pessoal que está com o microfone aberto, por favor, se vocês puderem fechar, porque está atrapalhando o áudio do Michel, para compreensão. Ainda não foi fechado o microfone. Por favor, é a dona Sabrina que está dando interferência, se puder fechar o microfone. Ou se não, pode fechar por aí, Gustavo, qualquer coisa. É o Michel que só consegue. Agora eu acho que eu consegui fechar. Certo. Antes eu estava Aqui... quase, porque eu estava procurando quem que era, e como a gente já está com 135 pessoas, é meio difícil. Tá bem. Tranquilo. Bom, então, continuando, né, pessoal, vou até recomeçar, então. No momento, então, que a gente tem esse retorno de que teríamos a permissão de permanecer com as atividades remotas até dia 31 de dezembro, isso ligou um sinal não muito positivo, principalmente com o acirramento da pandemia. E aí o Comitê Institucional de Emergências do IFAR, ele passa, então, a realizar pesquisas com a comunidade acadêmica, primeiro com docentes e tais, e posteriormente também com os estudantes. Nos 3 casos, a gente tem como retorno, né, dos docentes tais e também estudantes, que a maioria dos respondentes à pesquisa, né, que representam uma porcentagem de estudantes tais e docentes, optariam pelo retorno imediato com atividades remotas. Nesse sentido, o CONSUP, que é o Conselho Superior do IFAR, ele passa a discutir, assim como outros conselhos também, né, em relação a se deveríamos retornar, então, ou manter essa suspensão de calendário. E hoje, pela manhã, a gente teve a decisão final do CONSUP, que deu conta de que nós retornaremos a essas atividades de forma remota no dia 3 de agosto de 2020. Então, só antes de passar para a Louise, nós já tínhamos, desde que essa resolução sai lá no dia 16 de junho, né, expectativas diferentes em relação a retorno ou não retorno, mas imaginávamos que essa situação poderia vir a acontecer, de a gente ter de retornar, né, de forma não presencial. Pelo que a gente acompanha do que está acontecendo com a situação da pandemia, pelo que a gente tem acompanhado também com a questão legal envolvendo retorno ou não às atividades. E desde então a gente começou então a fazer um planejamento interno junto à equipe. Agradeço demais a equipe de professores que esteve conosco durante todo esse processo, nos auxiliou bastante, porque entendemos que, do modo que nós realizamos as atividades remotas, né, entre os dias 16 de março e 14 de maio, acabamos sobrecarregando não só os docentes, mas principalmente, né, os nossos estudantes. E percebemos que muitas coisas poderiam melhorar, né, até mesmo pelo retorno, pelo feedback que a gente foi recebendo deles. A gente agradece muito o retorno que os estudantes nos dão, e fomos construindo propostas para que a gente pudesse ter um retorno mais tranquilo, como antes a prof. Annelise já colocou também, ter um retorno que não sobrecarregasse, mas sim garantisse que eles tivessem até mesmo, né, prazer em voltar a estar conosco, e não mais, como a gente acabou enxergando em alguns momentos, né, um estresse profundo por estar com muitas atividades, com muitas listas, mas acredito que a Prof. Lô agora vai apresentar para vocês um pouquinho do que a gente foi construindo e desenhando nessas últimas semanas. Agora a gente vai estar mais perto de atingir esse objetivo. Não sei se tu quer seguir, Lô. Sigo, eu só estava ligando o microfone aqui.
Bom, todos veem? Bom, no início. Sim. Aqui. O Michel falou um pouquinho sobre o que significa esse retorno às atividades remotas, né? Como ele já falou, nós já tivemos um mês, né? 2 meses, na verdade, de atividades remotas, logo que as atividades presenciais foram suspensas, mas aconteceu, né, de muitos estudantes acharem que por nós não estarmos indo ao campus e tendo as aulas presenciais, que não tinha nada para fazer, que não tinha aula, que não tinha presença e que não tinha avaliação. E não, nós nunca estivemos de férias, né? Desde dia 16 de março, quando as atividades foram interrompidas de forma presencial, nós tivemos demos continuidade ao calendário letivo até o dia 14 de maio, com aulas, né, com atividades que valiam presença, com trabalhos, com avaliações, que todos deveriam fazer. E depois dessa suspensão, os alunos continuaram com projetos de ensino, pesquisa e extensão, que também fazem parte das atividades do Instituto. Então, em nenhum momento nós estivemos em férias ou sem nada para fazer, mas tudo que nós fizemos, tudo que nós desenvolvemos desde o dia 17 de março, foi feito de forma remota. Tá? E agora ele vai ser retomado dessa forma novamente. Né? O que isso significa? Que as aulas, que antes eram na sala de aula, lá no Instituto, vão ser feitas pela internet, vão ser realizadas em casa, em ambientes virtuais. Que ambientes são esses, né? A gente tem o SIGA, que é o nosso ambiente virtual oficial, e outros serviços do Google, que também os alunos, e aí vou reforçar a necessidade de criar o e-mail institucional. Acredito que nesse momento a maioria já deve ter habilitado seu e-mail institucional do Google para acessar também ambientes e serviços do Google, como o Google Meet, o Google Classroom, o Hangout, e outros que são usados pelos professores para desenvolver as aulas e as atividades remotas. Então, todos terão aulas em tempo real, né, as lives, exercícios, trabalhos, avaliações, mas vão fazer essas atividades das suas casas, pela internet. Dessa forma, então, a gente dá continuidade ao ano letivo, retomamos a partir do ponto em que ele foi interrompido, no dia 14 de maio, sem que ninguém coloque a sua saúde em risco, né? E, além disso, né, todas as atividades que nós tínhamos de forma presencial, e entre elas estão os horários de atendimento dos professores, continuam de forma remota. Então, se o aluno tem dificuldade, tem dúvidas sobre algum conteúdo, precisa retomar, precisa de uma explicação, precisa tirar dúvidas, os professores também possuem horários de atendimento online para atender essas dúvidas, essas solicitações. Certo? Então, como vai acontecer, como vai ser esse retorno às atividades remotas? Como já foi mencionado, nesse primeiro momento de atividades remotas que nós tivemos, em questionários que nós enviamos para os estudantes, em diagnósticos, nós percebemos que houve um número muito grande, uma sobrecarga de tarefas, de atividades, em função do número de disciplinas que todos têm no semestre. Então, nós pensamos em reuniões, as coordenações de cursos, professores, em como fazer para evitar que isso se repetisse agora, né, nessa retomada. Como vai funcionar, então, a partir do dia 3 de agosto? Nós vamos ter 9 semanas, inicialmente, então, a partir do dia 3 de agosto, vamos ficar em atividades remotas até o dia 2 de outubro, certo? Para finalizar o primeiro semestre. Então, ao final dessas 9 semanas,
todos já devem ter as médias e a finalização desse primeiro semestre, que começou presencialmente e vai terminar de forma remota. Depois desse período, vai ser feita uma nova avaliação, um novo cronograma, e se vai definir como vai ser o segundo semestre, mas até o momento nós sabemos, o que nós temos é a finalização desse primeiro semestre até o dia 2 de outubro. E, como diz aqui, fizemos adaptações no formato, como essas aulas, como essas atividades eram oferecidas para os estudantes de forma remota. E essa adaptação consiste principalmente na divisão do conjunto de disciplinas curriculares, quer dizer, todas as disciplinas que cada ano tem em módulos, em conjuntos de disciplinas, conjuntos menores, com períodos diferentes para cada um desses grupos, para cada uma dessas etapas, certo? Aqui vocês têm as datas de cada um desses módulos. Cada módulo compreende de 5 a 6 disciplinas, dependendo do número de disciplinas que a turma tem no ano, no seu respectivo ano, com a carga horária mais elevada, para fechar esse semestre, mas em vez de, como era antes, ter 15 atividades, 15 leituras ou 15 listas de exercícios, 15 lives para atender durante a semana, os estudantes vão poder se deter com mais tempo, com mais atenção, ter mais tempo para realizar as atividades das disciplinas, porque vão ter menos disciplinas, então, por semana, com essa divisão por módulos. Certo? Então, as características desses módulos, né, como eles vão funcionar. Cada um desses módulos, como eu já falei, é composto por, no máximo, 6 disciplinas regulares, né, em oferta simultânea. Quer dizer, essas 5 ou 6 disciplinas vão ser oferecidas ao mesmo tempo, durante o módulo. Há um limite de disciplinas, também nesses questionários diagnósticos que nós enviamos para os estudantes, foram apontadas algumas disciplinas que geram mais dificuldade, mais dúvidas em todos. Nós tomamos o cuidado de separar essas disciplinas consideradas as mais difíceis, né, para que não se acumulassem todas em um único módulo, que ficasse no máximo 2 por módulo, que é o caso de matemática, física, língua portuguesa, química, por exemplo. Dificilmente elas vão se encontrar no mesmo módulo, certo? E no caso dos terceiros anos, há uma exceção de disciplina nessa divisão por módulos, que é a disciplina de TCC, que vai ser oferecida de forma contínua durante os 3 módulos. Então, as 2 horas aulas semanais da disciplina de TCC, que todos já têm, vão continuar acontecendo ao longo dos 3 módulos. Aqui nós temos, então, um mapa da divisão dessas disciplinas por módulos, certo? Que vai ficar disponível para todos, depois quiserem olhar com mais atenção. Mas percebam que, por exemplo, aqui a física está no primeiro módulo dos primeiros anos e a matemática só vem no terceiro, elas não se encontram, certo? No caso da administração, aqui também temos a divisão das disciplinas por módulos da informática. Esse material também vai ser amplamente disponibilizado para os estudantes, para poderem se organizar e saberem quando precisam atender cada uma das disciplinas. Michel, não sei se quer continuar ou sigo. Posso seguir um minutinho, Lou? Então, como a Luíse já bem colocou para vocês, pessoal, o cuidado que a gente teve foi de, primeiro, limitar o número de disciplinas que vocês vão ter de forma concomitante, né? Esse foi o primeiro cuidado que a gente teve. Tentamos aqui organizar de tal forma que vocês tivessem, no máximo, entre 5, no máximo 6 disciplinas por módulo,
já pensando que vocês pudessem ter um aproveitamento de tempo, né? Pelo menos um dia da semana, não que ele necessariamente seja corrido um dia, mas um dia da semana para trabalhar com cada uma dessas disciplinas de forma mais apropriada, de forma mais tranquila, né? Mas, para além disso, pessoal, vocês devem lembrar que há algum tempo nós fizemos uma pesquisa com vocês e procuramos descobrir exatamente que disciplinas eram aquelas que vocês viam como mais difíceis, né, de aprender à distância. E a gente sempre comenta para vocês que essas informações, a gente, às vezes, fica assim, um pouquinho preocupados de estar sobrecarregando vocês quando a gente pergunta para vocês, libera tantos formulários, mas a gente libera esses formulários exatamente para coletar essas informações e poder usar para sempre melhorar o processo para vocês. Então, aqui foi um desses usos que a gente fez, tá? A gente tentou encontrar uma forma, junto com os docentes, de a gente organizar para vocês, de modo que a gente tivesse um número adequado de disciplinas e que as disciplinas que vocês mostravam ter mais dificuldade não aparecessem todas juntas, para que vocês também conseguissem, né, se focar naquelas dificuldades que vocês têm com um pouco mais de afinco em cada um desses módulos. Tá, pessoal? Quer passar para mim, Luiz? Sim. Qual é, talvez, a mudança que a gente vai ter mais profunda do que a gente tinha enquanto atividades remotas até o dia 14 de maio para agora? Como a gente se propõe agora a finalizar o nosso primeiro semestre com estes módulos de atividades remotas, pessoal, a gente, para o semestre, vai ter que ter também uma nota associada a esse encerramento do primeiro semestre. Nem todos os docentes, lá naquelas atividades que nós tivemos anteriormente, realizaram atividades avaliativas, até porque nós iniciamos aquelas dias, depois da 30, para 40, até que a gente ficou 2 meses, né, trabalhando com atividades de forma remota. Mas agora, em se terminando o primeiro semestre, precisamos também ter notas associadas ao fim do semestre. Então, o que vai acontecer, pessoal? Cada docente, dentro da sua autonomia, tá? Junto também com Deus do céu, eu usar o termo treinamento, alguém vai me matar aí daqui a Formação. pouco, por usar esse termo. O pessoal da Isso, informática, obrigado, Michel, só te interrompendo, o pessoal da informática entende Oi. por treinamento mesmo. Mas é mais bonito usar formação mesmo. É que para mim são duas coisas meio diferentes, mas eu também estava meio que associando elas, mas enfim. Sim, A gente está tendo agora uma formação, inclusive, né, associada à questão de como trabalhar com essas atividades avaliativas, tá, pessoal? Então, embora a gente tenha autonomia de todos os docentes, todos também estão pensando em vocês, né, e a gente está pensando em formas de realizar essa avaliação sem sobrecarregá-los também, tá, pessoal? E, assim, em relação aos instrumentos de avaliação, continua valendo aquilo que a gente pedia nas atividades lá no período de março a maio. Agora, a gente pede que vocês sempre estejam acessando o SIGA, porque aquele é o nosso canal oficial, então os docentes geralmente vão postar para vocês lá um roteiro de atividades que eles esperam que vocês realizam. Quando vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, entrem em contato com os docentes. Mais tarde a gente vai disponibilizar esse material que a gente está apresentando agora para vocês, e lá no fim a gente já teve o cuidado de separar os e-mails institucionais de todos os docentes. Então a gente vai deixar isso à disposição de vocês para que quando vocês precisarem, jogo rápido ali, vocês consigam encontrar o e-mail dele e entrar em contato. Então não fiquem com dúvida, vão conversando conosco, tá? E a gente ainda formou um grupo de trabalho, pessoal, para estudar formas mais eficientes de apresentar essas atividades, apresentar essas avaliações que vão acontecer semanalmente, quinzenalmente, ou dentro de todo módulo, tá? E para ajudar vocês a criar uma rotina saudável de estudos. Então, a gente está tentando pensar de uma forma bem ampla aqui. Reduzir as disciplinas, separar as disciplinas com dificuldades, ampliar o tempo de estudos que vocês têm,
e ainda trabalhar com avaliações de uma forma mais eficiente e dando, né, para vocês, inclusive, né, depois eu vou pedir até no fim da reunião para a Bárbara conversar um pouquinho sobre isso, né, que ela está bem envolvida com o processo, até mesmo fornecendo para vocês algumas ferramentas extra que vão ser exatamente no sentido de ensiná-los a criar essa rotina saudável de estudos, já que ninguém estava tão habituado a trabalhar, né, com atividades remotas. Passa, Lu. Michel, posso aproveitar um gancho só para uma... Claro, Débora. Boa noite, gente. Eu sou a professora Débora, de Educação Física, né? Mas, na verdade, eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, nesse momento que o Michel... Pode voltar ali uma, Luiz, por favor? Em relação à rotina saudável ali, né, e nosso trabalho, né, os professores estão muito focados em tentar melhorar as condições de trabalho para os alunos, né. Mas eu gostaria de fazer uma observação para que a gente tenha uma certa também empatia, né, ou vocês compreendam melhor nossa situação, né. Nós somos professores presenciais, né, nunca fomos treinados para uma atividade remota, né? Então, estamos trabalhando muito desde então, né? Num certo até desespero, está tirando o sono dos professores, para a gente conseguir articular isso dentro de uma rotina exatamente que fique saudável, né? Estruturada para vocês. Mas é importante dizer que vocês, alunos, também vão ter que ter uma certa maturidade e um certo comprometimento. Porque, por exemplo, nem tudo pode ser transformado em online, porque a gente não é um youtuber, a gente não está passando informação para vocês, a gente está tentando passar conhecimento, né? E conhecimento, ele precisa de um pouco mais de contato. Por que eu estou falando isso, gente? Porque lá no projeto Enem, por exemplo, a gente teve inúmeros momentos que os professores fizeram primeiros vídeos longos, né, de aulas mesmo, complementares, o pessoal acessava pouco. Aí o professor Marcelo até baixou para 10 minutos e o pessoal começou a acessar só 3 minutos, né? Então, gente, de certa forma, a gente vai precisar que vocês colaborem conosco nesse sentido de tentar e dar retorno, né? Dar retorno sempre que vocês acharem, né? Não deixem guardado isso, mas também tenham que vai ser um desafio para nós e para vocês, né? E que vocês precisam nos ajudar nesse desafio. Porque não adianta a gente transformar essa 1 hora em 10 minutos para ficar mais dinâmico, e aí o aluno vai lá, antes de dar 1 hora, assistir a 30 minutos, depois começou a assistir 3 minutos. Precisamos criar essa rotina, essa organização, para que a gente consiga também ser eficiente nesse momento, tá? Show de bola, Débora, obrigado pela colaboração. E, bom, pessoal, antes, quando a Luíse comentava com vocês, né, sobre o período de atividades remotas e depois aquele período de suspensão de calendário, né, uma coisa que a gente também quer deixar bem claro para vocês é que no momento que a gente suspendeu o calendário, o que pararam, na realidade, que foram suspensas, foram as atividades regulares, as atividades relacionadas diretamente à contagem de horas do ano letivo, né, e ao conteúdo de cada um dos 3 anos do ensino médio. Mas o Instituto Federal, ele seguiu oferecendo, mesmo durante o momento de suspensão, diversos projetos para os estudantes e também para a comunidade acadêmica. Até porque a nossa ideia era que eles pudessem permanecer em contato conosco, pudessem permanecer em interação com os docentes, para que a gente não quebrasse um vínculo, para que eles permanecessem ativos. E aí a gente aproveitou esse momento para oferecer palestras, clubes literários, debates de filmes, concurso cultural, tem um curso de matemática básica, preparatório para o Enem, como a Débora agora comentou com vocês, preparatório para Olimpíadas de Matemática, para Bug Cup, e muitas outras atividades, né? Então, a gente está hoje com um número muito grande de projetos que estão acontecendo em paralelo, né? Ou nesse momento estavam acontecendo sozinhos, mas passam a acontecer em paralelo agora que a gente retorna às atividades presenciais. E os professores envolvidos com esses projetos, então, estão agora fazendo uma análise de como é que vai ser feita a sequência desses projetos, né? Para verificar se é possível que eles continuem do modo que
eles estavam acontecendo até então, ou se vão ser necessárias alterações, ou então até mesmo a supressão do projeto por um determinado tempo, para que os estudantes possam também se focar nas atividades relacionadas ao ano letivo regular. Então, cada grupo de docentes que é responsável por alguns dos projetos está pensando agora, está dando retorno para os estudantes sobre como é que o projeto vai funcionar de agora em diante. Mas, para que os pais também tenham conhecimento, a gente entra em contato com os pais e a gente acaba percebendo que muitos não tinham conhecimento de que a gente continuava oferecendo uma série de atividades, e a gente vai continuar oferecendo essas atividades para os estudantes, mesmo agora com o retorno das atividades remotas. Tá, pessoal? Tu pode passar, Lu? Tu quer que eu explique agora no iniciozinho aquilo, depois tu falas um pouquinho lá no fim, ou tu quer falar um pouquinho e depois a gente troca? Pra mim, tanto faz. Tanto faz, pode... Então, tá tranquilo. Então, assim, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre ações de permanência e êxito, né, de garantia de permanência e êxito para os estudantes. Eu costumo dizer com bastante orgulho, assim, que o IFAR, dentro do possível, né, e do impossível, muitas vezes, aos meus olhos, ele luta bastante para garantir que nossos estudantes possam permanecer conosco, possam ter sucesso nos seus estudos, e estejam sempre se sentindo saudáveis e felizes conosco, né? E agora, nesse momento de pandemia, não foi diferente. A gente tem se quebrado como pode aqui nos bastidores para tentar garantir para eles tudo que o IFAR puder, né, na realidade. E hoje a gente está trabalhando, na realidade, para permanência e êxito a partir desse momento agora de julho, mas existem ações que a gente tem que comentar, que já começaram há mais tempo, né? A gente está basicamente trabalhando com duas frentes para garantir a permanência dos nossos estudantes e também o êxito deles, mesmo nesse momento difícil, que são os auxílios estudantis, que são ali conduzidos pela assistência estudantil. Antes a Annelise conversou um pouquinho com vocês sobre esses auxílios. Hoje a gente tem 3 modalidades, que é o auxílio para inclusão digital, o auxílio emergencial e o eventual. Daqui a pouquinho eu já falo um pouco mais sobre eles. E também sobre uma nova ação que passa a acontecer agora, que é do empréstimo de computadores para aqueles estudantes que não têm equipamento para acompanhar as atividades remotas. Mas para mim, Lô, o que é o auxílio de inclusão digital, pessoal? Ainda lá no mês de março, logo que a gente parou as atividades presenciais, o Instituto rapidamente se moveu, criou um comitê de emergência e definiu a criação de um auxílio para que os estudantes que não tivessem condições financeiras de arcar com um plano de internet mensal pudessem ter um valor mensal para realizar a contratação desses planos, né? Isso foi amplamente divulgado pelo site da instituição. A gente também fez um trabalho com todos os grupos de turma que nós tínhamos enquanto coordenadores, né? E conforme os estudantes foram chegando para a gente foi dando as orientações necessárias para que eles pudessem se inscrever e passar a receber esse auxílio. Hoje, graças ao apoio ali também das meninas assistentes que nos ajudaram bastante, nós já estamos com 38 estudantes que recebem um auxílio. Então, a gente tem 38 estudantes que hoje contratam a internet usando esse auxílio de inclusão digital. E ele está disponível para inscrição em fluxo contínuo. A gente tem ligado, tanto eu quanto a Louise, para os estudantes nas últimas semanas, para conversar com os estudantes pessoalmente, verificar se eles têm ou não acesso à internet, se eles têm ou não um computador em casa, exatamente para poder indicar para os estudantes que precisam esses auxílios, tanto o auxílio de inclusão digital quanto o empréstimo de computadores. Passa para o próximo para mim, Lô. Eu só queria reforçar aqui do auxílio de inclusão digital que nós fizemos esse diagnóstico e a busca pelos estudantes para oferecer o auxílio e para agilizar os documentos por meio das ligações que foram feitas pela assistência estudantil e por nós também, as mensagens de WhatsApp, os e-mails,
e que só foi possível conceder esse auxílio a esses estudantes porque nós fomos atendidos e porque nós tivemos o retorno dessas pessoas, né? E, além disso, ainda estou esperando documentos de muitos que solicitaram, mas que não enviam a documentação. Sem a documentação também a gente não consegue fazer a solicitação. Só queria acrescentar isso. E é bem importante isso que tu fala, né, Louise, porque muitas vezes a gente, até como antes a própria Lou comentou, a gente às vezes liga para alguns estudantes, e talvez por não conhecer o número, ou talvez até mesmo, quando a gente se identifica, a gente acaba, às vezes, sendo recebido com uma ligação desligada na nossa cara, da pessoal. E nós estamos, nesse momento, na realidade, procurando os pais exatamente, não para cobrar qualquer coisa dos estudantes, mas para procurar saber como é que está a rotina de estudos deles, como é que está a situação financeira em casa, como é que, se eles estão com acesso à internet, se eles estão com um computador, para poder ajudá-los, né? E a gente só vai conseguir ajudá-los se a gente puder conversar com vocês. Posso continuar, então, Lô? Sim, eu passei para o eventual. Show. Tem um segundo tipo de auxílio, tá, pessoal, que é o auxílio eventual. Esse auxílio, como já diz o nome, né, ele vai ser ofertado para estudantes que estejam, eventualmente, em algum momento do ano, passando por uma situação de vulnerabilidade, né? Então, ele vai servir para que a gente tenha um auxílio para custeio das contas domésticas, para o material escolar, para o material que for necessário para que ele continue estudando. O valor desse auxílio, que é independente, isso é importante, eu acho, salientar aqui, até as meninas da assistência estão aí para reforçar, né? Ele é independente daquele auxílio digital, então os dois podem ser solicitados ao mesmo tempo, né? E eles são valores independentes. Esse auxílio eventual, ele pode ser de 80, 140 ou 260 reais. Isso vai depender da renda comprovada pela família. Então, se a gente tem uma situação de vulnerabilidade identificada por uma família, a gente teve uma situação de mudança de renda muito abrupta e o estudante eventualmente precisa desse auxílio, ele vai solicitar via assistência social, que vai avaliar essa documentação comprobatória que vai ser apresentada pelo estudante, né? E aí ele vai ter esse auxílio eventual por 3 meses, e a depender da mudança ou não da situação do estudante, faça uma nova análise, e esse auxílio pode ser prorrogado. Tá? Por fim, a gente ainda tem o auxílio emergencial. Este já teve as inscrições encerradas, mas a gente acha até importante falar para vocês dele, porque ele é um auxílio que hoje, institucionalmente, ele beneficia 70 estudantes aqui nos cursos do Instituto Federal Farroupilha, né? Então, é uma grande ajuda que a gente tem do auxílio emergencial. Ele oferece uma ajuda de custo para os estudantes de baixa renda, pagando mensalmente um valor que auxilie ele a permanecer aqui estudando conosco. Esse valor para ser utilizado, seja com material escolar, seja com vale transporte, ou agora mesmo nessa questão da pandemia, né, para auxiliar em casa com alguma coisa que o estudante esteja precisando. Também pode ser de 80, 140 ou 260 reais, depende da renda comprovada pela família, né, mas esse auxílio, ele, infelizmente, já encerrou as inscrições dele, ele é um auxílio que o estudante recebe ao longo do ano, mas ele tem inscrições que acontecem lá no início do ano, né? E que neste ano especificamente, a documentação foi um pouco simplificada, assim, a entrega de documentação foi simplificada no início do ano, mas as meninas me pediram para reforçar e relembrar os pais dos estudantes que recebem o auxílio emergencial, que no retorno da pandemia, essa documentação tem que estar em mãos para ser entregue para assistência social aqui no Instituto. Então, assim, o primeiro dos dois, né, nortes que a gente tem para auxílio ao estudante são esses 3 auxílios que estão hoje lá na alçada das meninas da assistência, que trabalham conosco todo dia para garantir que os estudantes recebam esses valores, tá, pessoal? E estão aí hoje tanto para ajudar a contratar internet, no caso de algum estudante não ter internet, para realizar as atividades remotas, então a gente está disponibilizando uma verba para que o estudante possa ter um plano de internet e acompanhar, quanto também para auxiliar em qualquer situação
eventualmente, que ele possa ter ali em casa por conta de uma redução brusca de renda, por ter entrado em uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente oferece esses dois, né, tanto o auxílio eventual quanto o digital, eles são, pelo menos por hora, me corrige, Aline, se eu estiver errado, tá? De fluxo contínuo, acredito, por hora, Não, né? tá tudo certo, Michel. Então, Só lembrando, né, que também vai haver, né, a apresentação da comprovação do auxílio digital, né, no caso, o comprovante de contratação da internet, né? O aluno que solicitou terá que guardar os comprovantes de pagamento ou até o contrato, né, de internet para comprovar posteriormente, né? E a questão do auxílio emergencial, nós, na realidade, ele é o Bolsa Permanência, né? Só que ele foi substituído pelo auxílio emergencial. Então, por isso ocorreu um edital no início do ano, né? Que já fechou as inscrições. E, infelizmente, na realidade, nós nem conseguiríamos disponibilizar 70 bolsas de auxílio permanência, né? O valor seria bem menor, né? Mas como nós não estamos ofertando a alimentação, os valores da alimentação estão sendo direcionados para os auxílios, né? Claro que nós temos um limitador, né? Um limitador do recurso, né? Desse aluno, né? Quando solicita o auxílio digital e o eventual pelo assistente social, no caso. É isso, Michel. Posso? obrigado, Taline. Tu quer dar continuidade daí? Posso continuar. Além do diagnóstico, né, da procura dos estudantes por meio de formulários do Google Docs, de questionários, do WhatsApp, das ligações, nós também verificamos a condição dos equipamentos que os estudantes têm disponíveis para acompanhar essas atividades remotas, né? Então, que faz parte desse levantamento das condições de acesso à internet, então, dos estudantes. E uma outra ação que nós podemos realizar para que todos consigam acompanhar as aulas e as atividades com qualidade é o empréstimo de computadores. São computadores que fazem parte do patrimônio do Instituto Federal, né, dos nossos laboratórios, mas que diante dessa demanda, né, da necessidade que muitos têm, muitos não têm disponível um equipamento para acompanhar as aulas, então precisam desse suporte. Nós verificamos por meio desses diagnósticos feitos, dos questionários respondidos e do retorno que tivemos no WhatsApp, de pessoas que precisam de computadores para acompanhar as aulas, e chegamos nesse número de 20 computadores para informática e 22 para administração, mas eu ressalto que nós não conseguimos contatar um número alto de estudantes, né, entre todos os cursos. Então, esse número pode variar, mas nós também, então, outra ação, além do auxílio inclusão digital, que serve para pagar a internet, é o empréstimo das máquinas, né, dos computadores, para que todos possam acessar e participar das atividades remotas. Luiz, eu posso só interromper? Sim, Gustavo. Pessoal, com relação a essa questão do empréstimo das máquinas, foi algo que já vinha sendo aventado algumas reuniões, inclusive com falas da reitora, né, que nós estamos com os nossos equipamentos parados ali na instituição, né? Eles estão, o material está à disposição, né? E a gente não pode deixar com que eles vão estragando, assim, né? Se deteriorando, sendo que a gente poderia estar emprestando esse material para os alunos utilizarem, tá? A gente sabe que muitos dos alunos têm somente o celular, né? E a gente sabe que, especialmente para os alunos que estão no terceiro ano, tá?
é muito difícil escrever um trabalho de conclusão somente com o celular. Não que dos outros anos também não seja difícil fazer as tarefas, né? Mas pensando nesse caso específico, tá? A gente considerou essa hipótese e vendo que em conjunto os outros campi também vão trabalhar dessa forma, tá? A gente pensou então em disponibilizar, tá, para os alunos com um termo, né, devidamente assinado, né, se comprometendo a cuidar, né, do patrimônio para depois devolver, né, quando for o caso, né, da volta. Até porque a portaria que nós mencionamos, a portaria 544, ela nos coloca, enquanto instituição, que a gente deve garantir o acesso, tá, aos estudantes que não tenham condições. Então, nós estamos ofertando a internet, né, o auxílio inclusão digital, tá? Mas a gente sabe que alguns alunos não têm o equipamento, tá? Ou não têm o equipamento adequado. Então, nós vamos estar também pensando nessa oferta, então, para os estudantes. Só a gente, o Fábio, o coordenador, o professor Fábio, né, havia se inscrito ali para falar, eu não sei se ele pode falar agora ou aguarda no final. Pode deixar para o final, Gustavo, não tem problema. Era isso, só a minha fala. Certo, obrigada, Gustavo. E como eu falei, nós não conseguimos contato com muitos desses estudantes. Então, se alguém ainda que precisa de internet ou precisa de um computador para acompanhar com qualidade as aulas e ainda não entrou em contato conosco ou não respondeu o questionário ou não recebeu as nossas mensagens ou ligações, basta entrar em contato com o Michel, no caso do integrado em informática, ou comigo, no caso do integrado em administração, para a gente fazer essa solicitação. Nós já vamos mostrar os contatos, então, os nossos. Então, se alguém ainda não respondeu nenhum desses questionários, ou tem dúvidas se pode ou não ser contemplado com esses 2 benefícios, é só entrar em contato com a gente. Lô? Oi. Só vou aproveitar para agradecer imensamente a gurizada lá do grupo da informática, porque vocês têm sido essenciais para que eu consiga ampliar o acesso aos colegas de vocês. Como vocês, gurizadinha, até hoje não entendi por que trocam tanto assim de celular. Às vezes a gente tem números aqui que estão desatualizados, já não são mais os números dos colegas, e vocês têm sido, assim, fundamentais, e tem me ajudado demais a conseguir entrar em contato com aqueles que a gente não tem mais número dos pais, que os números estão desatualizados, ou que não tem celular, ou vocês passam para a gente o perfil de Facebook, perfil do Discord, e mais um monte de rede social que eu nem sabia que existia. Então eu agradeço, assim, imensamente, porque graças a vocês é que a gente está conseguindo chegar em todo mundo, tá? Bom, então aqui o Gustavo falou um pouquinho, esses computadores, então, fazem parte dos laboratórios do campus, já vão ter instalados os softwares necessários para as atividades, né, para as disciplinas, dependendo do curso e do ano, e esse empréstimo está atrelado, então, à assinatura de um termo de responsabilidade, então, esses computadores serão emprestados, mas é responsabilidade da pessoa, da família que receber esse computador, de preservá-lo, né? Para, caso aconteça alguma avaria, algum dano a esse computador, que faz parte do patrimônio público, então, essa pessoa, a família, se responsabilizará por sanar esse problema, né? Por pagar qualquer avaria, então, que esse computador emprestado possa vir a ter. A entrega dos equipamentos vai ser agendada lá no campus. Nós vamos divulgar posteriormente como isso será feito, os horários e de que forma, para evitar a aglomeração de pessoas. E aí, quem não tiver condições de ir até lá, retirar o equipamento e levar até a sua casa, e nós entre em contato conosco também para a gente resolver e ver a melhor forma de esse computador ser emprestado.
certo? Assuntos gerais, então, aqui os contatos, que nós já mencionamos, os contatos o do Michel e o meu. Sempre que tiverem quaisquer dúvidas sobre assuntos relacionados ao curso, às atividades remotas, aos auxílios que nós mencionamos, os equipamentos, ou qualquer assunto relacionado ao curso, podem entrar em contato conosco pelos e-mails, pelo WhatsApp. Nós tentamos responder o mais rápido dentro do possível, né? Aqui os e-mails dos docentes. Também, nas últimas semanas, nós recebemos várias solicitações de estudantes que não realizaram as atividades no primeiro período remoto, ou que tinham dúvidas sobre se tinham atividades pendentes, atividades por fazer. Então, entrem em contato com os docentes para ficar em dia com as atividades e continuar, né, iniciar esse retorno remoto com tudo em dia. O contato da assistência estudantil e da Aline, que é a coordenadora da assistência estudantil, o e-mail, certo? O contato da Bárbara, que é responsável pelo setor de apoio pedagógico, né? Tanto o pessoal da assistência estudantil quanto a Bárbara provavelmente entraram em contato com muitos de vocês, desde a suspensão das atividades presenciais por telefone e por WhatsApp. Também, qualquer dúvida, qualquer problema, podem entrar em contato com ela. O setor de registros acadêmicos, também o contato do César. Esse setor é a nossa secretaria, então sempre que precisarem de alguma coisa relacionada a documentos, certificados, comprovantes, histórico, vocês devem entrar em contato com o César. E aqui os contatos da Coordenação Geral de Ensino, que é o Gustavo, e da Annelise, a nossa diretora, certo? Para assuntos que não estejam relacionados, então, a esses setores que eu mencionei anteriormente. O setor de tecnologia da informação, certo? Muitos entraram em contato com problemas de esquecimento da senha do e-mail institucional e não é possível fazer a troca de senha por ser uma conta empresarial. Então, é com ele que vocês devem entrar em contato quando não consigam acessar o e-mail por problemas na senha. Acho que é isso. Michel, quer mencionar mais alguma coisa? Ou abrimos para perguntas? Eu acredito que é isso, Luiz. Eu acho que o mais importante, na realidade, é a gente escutar da comunidade, as dúvidas, até porque a gente pode ter se passado esquecido de falar de muitas coisas. Então, acho que a gente abre para os docentes que queiram fazer algum comentário, para a comunidade que queira trazer alguma dúvida. O Fábio queria falar, eu acho. Bom, boa noite a todos. Bom, eu como professor de física, uma das disciplinas mais complicadas, né? Sabrina já está rindo. Uma das disciplinas mais citadas como uma das mais difíceis, né? Eu venho um pouquinho falar sobre a importância dos demais moradores da residência, as atividades do aluno. Olá, Ana. Assim, toda a família, as outras pessoas que residem na mesma casa desse estudante, a gente vai precisar muito, muito da ajuda de vocês. Não só eu, como os professores de todas as disciplinas para nos auxiliarem. Eu vi que alguma mãe ou pai, agora não me recordo, perguntou, tem que ajudar os alunos a criar rotina, vocês têm que auxiliar os alunos a aprender como estudar nessa nova era, nesse novo tempo, nesse caso, né? E nós vamos precisar muito da ajuda de vocês para que isso aconteça. Então, quando a gente tinha as aulas presenciais, o professor, ele vai lá e está junto com o aluno, ele tira a dúvida do aluno na hora, e é ele que fala, baixa a cabeça, está na hora de estudar, não está na hora de conversar com o coleguinha. Quem faz isso é o docente em sala de aula, quando a gente está no presencial. Nesse momento, nós não temos como fazer isso, porque muitas das nossas atividades, elas vão ser assíncronas. O que isso quer dizer? Que elas não vão ser ao vivo, não vai ter esse contato imediato. Então, o docente dá o texto, o docente dá a atividade, e o aluno vai ter, sozinho, com a ajuda da família, né,
para se concentrar, realizar essa atividade, sem o professor estar lá, vai, faz, presta atenção, foca. Então, esse papel, quem vai ter que nos auxiliar são vocês, pais e moradores dessas famílias, as famílias em geral, né? Então, é muito importante que vocês nos ajudem nesse papel, que vocês estejam junto conosco na formação, na criação da rotina, no auxílio, a que esses alunos foquem naquilo que eles devem estar realmente fazendo, que é assistindo a aula e não vendo um outro vídeo aleatório no YouTube, ou colocar o professor a falar no Meet e tá conversando no WhatsApp simultaneamente. Eu sei que é muito fácil isso acontecer, isso acontece conosco durante a formação, aí várias vezes aconteceu comigo, é difícil e a família vai ter que nos ajudar a policiar esse tipo de atividade, tá? Eu peço que vocês, por favor, deem aquela olhadinha, não deixem sozinhos. Claro que os alunos têm que ser responsáveis pelas suas atitudes, sim, tem, mas não custa nada dar aquela olhadinha, saber se ele está realmente fazendo a atividade ou não está por fora. Acompanharem o SIGA, muito bem lembrado, Débora, acompanharem as atividades dos alunos, saber se tem atividades para serem feitas, se eles entregaram as atividades no prazo, que é muito importante, se perderam uma atividade, a forçar esse aluno a conversar com os docentes para a gente fazer a nossa recuperação paralela, tá? Então, todas essas responsabilidades também são da família, né? Então, eu peço, por favor, pais e outros demais familiares, né, que nos auxiliem nessa nova empreitada, que são muitos desafios pela frente que nós vamos ter que enfrentar todos juntos. Obrigado. Eu vou aproveitar, então, seguindo aqui o Fábio. Boa noite, pessoal. Sou a professora Stephanie, de língua portuguesa e literatura para alguns e de língua inglesa para outros. Acho bem importante essa fala, sobretudo questões bem práticas, né? Então, se for possível, conseguir um ambiente silencioso para os alunos, isso é extremamente importante. Se tiver um canto da casa, um cantinho que dê para organizar para o aluno, para ter uma mesa, uma cadeira, um computador ou celular disponível, deixar ali o livro, os cadernos, enfim, tornar aquele espaço agradável para os seus filhos, né? Ter um cantinho gostoso, aconchegante, até porque eu trabalho com uma disciplina que requer atenção, que requer foco, porque o aluno tem que ficar ali lendo texto, fazendo inferências, relacionando informações, relacionando textos, respondendo a questões que vão exigir dele, né? Bastante foco naquele material. Então, é extremamente importante, e eu sei que já é difícil, porque a gente brinca, né? Física, matemática e português são ali justamente a faixa de Gaza dos alunos, e a gente está sabendo disso. Então, neste momento que a gente está se formando para tentar fazer atividades, né, que sejam adequadas a esse momento, sabendo que nas casas vocês estão juntos, que tem muitas vezes criança, que tem outros afazeres, tarefas domésticas, a gente pede que tenha pelo menos uma rotina, né, silenciosa, que possa ter aquele momento que vocês saibam que se eles estão quietos ali, eles estão focados no computador, é porque realmente aquele momento é um momento de aprendizagem. A gente pede essa ajuda de vocês, esse apoio, esse auxílio, que é tão fundamental para a gente quanto o que a gente está fazendo desse lado, né? A gente está tentando aqui pensar em atividades que sejam adequadas para eles, ao mesmo tempo que a gente quer essa ajuda de vocês, essa colaboração, para promover esse espaço de aprendizagem. Obrigada. Bom, acho que eu vou aproveitar também, né, assim, nesse sentido ali, eu já coloquei bastante ali no chat, né, retomando, né, sou professora Débora de Educação Física, caso alguém não, já falei antes, né, mas caso alguém não estava. É extremamente importante, né, esse acompanhamento do SIGA, né, o SIGA tem toda a funcionalidade, toda a vida dos estudantes, né, os professores, inclusive, conseguem acessar quantas vezes eles acessaram o material, por quanto tempo eles estiveram assistindo o vídeo, então, por isso quando eu falo para vocês que a gente tinha um vídeo de 1 hora e assistiam 20 minutos, a gente tem acesso, quando passou para 10, a gente sabe quanto tempo, né, isso é importante para os pais, enfim, os responsáveis, né, acompanharem esse processo, porque
porque aí evita surpresa, né, já sabe o que tá. E como o Fábio falou, né, eu vi também ali no chat que causa muita dúvida, esse formato de atividade remota, ele muda a sistemática. Não vai haver mais, né, tipo assim, uma aula das 8 da manhã, das 8 às 10 era língua portuguesa, das 10 às 12 era educação física, das 13h30 às 15h30 inglês. Não vai haver mais essa continuidade de aulas, né? A produção do material EAD ela muda um pouco, então vai ter esse formato de texto, perguntas e exercícios para os alunos devolverem, e é isso que vai contando também. A maioria das atividades não vão estar de forma sincrônica, não vão estar ao vivo, né, nas atividades, né? Então, esse também é um outro formato. Claro que vai ter sempre, os professores vão estar sempre disponíveis para tirar dúvida, né? Os alunos sabem nisso, a gente está acostumado a receber às 3, 4 da manhã as dúvidas dos alunos, assim, né, de madrugada, né? A Luísa até brincou, professora, né, que disse, não, da última vez que eu botei às 11 horas uma material no sistema, eu passei a madrugada inteira recebendo dúvida, né? Então, todo esse processo é extremamente importante de disciplina, né, da família, do aluno, para colaborar com essa nosso novo sistema. É novo para todo mundo, né? Eu nunca trabalhei EAD, imagina, educação física se transformou totalmente em teórica, né? Não vou poder lá berrar, corre, não corre de costas para a bola, não vou poder ficar fazendo isso com vocês, né? Então, a gente vai mudar a sistemática, e também gera uma outra demanda para o aluno. Por isso, gente, a gente precisa muito da ajuda de vocês e sempre esse retorno. Os pais que não estão com os dados atualizados, por favor, atualizem. É a maneira que a gente consegue entrar em contato, tá? É isso. O Bruno pergunta sobre os livros da biblioteca que foram emprestados antes do cancelamento presencial. Bruno, eu vou colocar aqui o e-mail da Cauana, que é a nossa bibliotecária, e daí ela vai te orientar sobre esses livros, certo? Igual eles passaram todos para o retorno, não tem multa, não tem nada, né? Então, tipo, eles estão suspensos, digamos assim, também nesse período, caso tu esteja com algum, Bruno. Algum pai tem alguma dúvida, gente? Se quiser abrir o microfone e falar. Formação com os alunos. A reitoria está organizando, pessoal, um momento entre a semana do dia 3 a 7 de agosto, quando vai ocorrer a retomada, tá? Mas internamente a gente vai estar disponibilizando um material para vocês já a partir da próxima semana, tá? Esse material, se refere mais à questão da organização da rotina de estudos de vocês, tá? Que estava sendo pensado dentro também do setor pedagógico, tá? Com as coordenações. Se a Bárbara está aí, até poderia dar uma palavrinha rápida sobre como que tá aí. Bárbara, se tu puder, aí só dar uma palavrinha sobre essa organização das rotinas de estudo, enfim, como que está sendo pensada essa sistemática, tá? Que é como a gente falou, é uma novidade para todo mundo, tá? E a gente está em formação, os alunos também vão ter que se formar sobre isso, tá? A reitoria está pensando algumas coisas e nós também, tá? Para o nosso público aqui, algumas questões também, tá? Bárbara, se tu quiser falar. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Sim. Sim? Então, a gente está trabalhando num documento, a princípio, né, para orientar os alunos com relação a essa ambientação ao ensino remoto, né, que a gente também está se ambientando, né, nós estamos passando aí por semana de formação, né, semanas de formação, mas a gente ainda
vai pensar em outras ações também. A gente deve também fazer uma fala com os alunos, né? Eu acredito. Tem algumas questões que eu já gostaria de mencionar também, eu não sei se já colocaram, não lembro, mas sobre a necessidade de acesso ao SIGA. Eu digo isso assim com relação a... Eu ouvi muito nesse primeiro período remoto que nós tivemos, que a pessoa não acessou porque viu no grupo de WhatsApp o conteúdo da disciplina, ou porque o colega passou alguma informação para ele e ele achou que já tinha realizado a atividade, etc. e tal. Com muitos aconteceu essa situação. Então, eu gostaria de frisar a importância de um acesso contínuo, tá, ao ambiente virtual, que é onde os professores agora vão conseguir mapear vocês, né? Vão conseguir verificar se vocês estão inspecionando material de apoio, se vocês estão realizando uma atividade. Como falaram antes, no presencial o professor chegava, dava aquele cutucão e perguntava se estava tudo bem, né? Se o aluno tinha feito, se estava com alguma dúvida. Mas agora a gente consegue encontrar vocês onde? É no ambiente. Então, pedir essa participação maior, tá? A gente vai estudar também questões de conversar sobre a comunicação, né, sobre a avaliação, mas isso são coisas que a gente vai trabalhar agora na sequência e em seguida a gente vai entrar em contato com vocês. Eu não sei se o Gustavo era isso que tu estava esperando, não... Fui pegar de surpresa, desculpa. Não, Bárbara, é que assim, ó, é para situar, assim, porque nós estamos em formação, né, e a gente está pensando algumas coisas para eles também, né, porque no começo lá, em 16 de março, a gente tinha uma previsão que a gente ia ficar 3 semanas, né, e iríamos voltar lá em abril para o presencial. Só que o avanço da pandemia nos fez permanecer, né, até maio, né, nesse regime. E a gente, assim, foi aprendendo e tudo mais, e agora a gente sentiu, não, ok, vamos retomar o calendário. A gente precisa saber, né, precisamos nos formar, né, enquanto educadores, e precisamos que os educandos também se formem, né, porque como ser um estudante remoto é como ser um professor remoto, né, então isso que a gente quer que chegue, né, para os alunos também. Tem um outro detalhe que, observando aqui na nossa nova organização, que também é completamente novo para a gente, né, essa questão de trabalhar por módulos. Uma coisa que eu já estou antevendo que pode acontecer e que a gente vai ter que ficar bem atento, e os alunos e os pais dos alunos vão ter que ficar bem atentos, é que o módulo passa muito rápido, né? Nós temos 3 semanas, né? Por exemplo, uma turma que trabalha com 15 disciplinas. Nós temos um módulo 1 com 5 disciplinas, passou 3 semanas, módulo 2, mais 5 disciplinas. O que eu estou antevendo? Estou antevendo já possíveis atrasos no módulo 1, né, com acúmulo de atividades para o módulo 2 e assim por diante. Então, essa questão de prazos é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar bastante. A gente vai ter que ficar bastante atento, né? Porque se a gente vai deixando atividades acumular, se a gente vai deixando avaliações para trás, a gente vai ter realmente uma bola de neve, né? A gente já sofria com isso no ano passado, mas agora vai ser mais complicado ainda, porque lidar remotamente com muitas disciplinas é complexo. Tanto é que a gente fez essa adaptação, né, de trabalhar com um conjunto menor de disciplinas, mas tudo isso depois também a gente pretende discutir melhor com vocês, né, pensar em estratégias para que isso não aconteça, para que não se acumule. Antes, no presencial, eu ia, batia na sala da pessoa, chamava atenção, né, pois agora eu vou continuar fazendo.
Eu continuo fazendo com as gurias da assistência, né? A gente está só que através das ligações telefônicas, mas a gente continua incomodando vocês, tá? E vamos tentar seguir trabalhando nessa ideia de não deixar que se torne uma bola de neve. Tem uma pergunta ali no chat, se me permite, eu posso responder até, pessoal. Outra coisa, vocês me complementam. Se caso as aulas presenciais forem liberadas, né, nesse período de aulas remotas, o calendário será mantido até dia 3 de outubro. Tá? Como a gente falou, a gente tem aquela portaria que nos autoriza até 31 de dezembro, tá, a seguir dessa forma como nós estamos. E a gente planejou, então, o encerramento do primeiro semestre do ano até ali o dia 3 de outubro. Tá? Então, nós não temos, nós, por enquanto, não vislumbramos nenhum retorno presencial. Tá? Até se esse retorno presencial for ocorrer, tá? A nossa reitora, ela sempre deixa bem claro que vai dar um tempo para a gente se organizar quando ocorrer esse retorno, tá? E quando ele for ocorrer, tá? Mas a gente não vislumbra um retorno presencial ao Instituto Federal a médio prazo, pelo menos, tá? Até porque nós estamos, o nosso clima, né? Agora nós entramos no inverno, tá? E é onde existe essa maior proliferação, né, de doenças respiratórias, enfim, tá? E o Covid-19 é um agravante, né, nesse ponto. Então, a médio prazo, a gente não vislumbra que a gente vá retornar presencialmente, tá? E a gente planeja até para o ano letivo do ano que vem, tá? O ano letivo de 2021, tá? Que nós vamos ter que pensar algumas outras alternativas de trabalho que contemplem o ensino híbrido. Tá? O ensino híbrido, para quem assim, não tem muito conhecimento, eu também estou me inteirando dele agora, tá? Ele prevê um pouco do que nós já estamos fazendo agora, tá? E um pouco de encontros presenciais. Porque, assim, gente, enquanto não sair essa vacina, tá, que está em testes, que está em desenvolvimento, tá, e essa vacina e não for imunizada, né, a população mundial, ou seja, a vacina ela tem várias etapas que têm que ser cumpridas, para ela ser disponibilizada. E depois ela vai ter que imunizar todo mundo. Enquanto a gente não tiver imunizado, né, a todos, a gente não vai ter como nós fazermos as coisas como a gente fazia lá em março. Tá? Nós vamos ter que estar vacinados, digamos, para colocar os 30, 40 alunos todos dentro da mesma sala com o professor. Tá? Porque senão nós vamos ter que pensar uma volta com menos alunos por turma, não todas as turmas ao mesmo tempo, tá? Isso para o ano que vem, tá? Isso a longo prazo. A médio prazo, a gente já desconsiderou esse retorno presencial, tá? E assim, então, a gente está pensando muito por etapas, como é algo novo para todo mundo, tá? Nós estamos pensando, bom, o primeiro semestre do ano nós vamos encerrar ali em final de setembro, dessa forma. Tá? Agora, quando vamos iniciar continuar, né, esse primeiro semestre do ano, nós vamos pensar, bom, como é que nós vamos fazer o segundo semestre? Tá? Então, assim, gente, a médio prazo, tá? Infelizmente, tá? E às vezes dá um pouco de tristeza, né, a gente passar ali por frente do instituto. Eu já tive que ir 2 vezes ali até o instituto pegar um documento, tá, que estava ali no campus, né. Realmente dá uma tristeza a gente ver tudo aquilo ali parado, né, que os alunos, eles sempre deram vida, né, dão a vida, a alegria ao campus, né, e a gente
passar ali, entrar e ver tudo aquilo parado, tão silencioso, né? Uma escola tão silenciosa, né? Isso nos dá um pouco de tristeza, mas a gente sabe que nós temos, por enquanto, um bem maior a preservar, que é a nossa saúde, tá? E aglomerando todo mundo ali na escola, no instituto, a gente sabe que não é nada legal nesse momento, tá? Então, como a professora Débora, né, colocou ali no chat também, então não existe essa possibilidade agora, nesse momento, tá, de retorno. Tem outra dúvida, Gustavo, ali se o primeiro semestre vai até o início de outubro, o segundo semestre vai ter início na sequência, e se tem previsão do término do ano letivo. Ah, tá. Daí, assim, pessoal, quando a gente encerrar o primeiro semestre do ano, inclusive é algo que a reitora tem dito, né, para nós, por mais que a gente esteve com o calendário suspenso, a gente continuou desenvolvendo coisas, tá? Quando a gente encerrar ali em final de setembro, início de outubro, os docentes têm aquela semana de férias que a gente teria agora, né, agora em julho. Então, essa semana de férias, os docentes vão ter agora, quando encerrar o primeiro semestre do ano, tá? Então, a gente vai ter uma parada ali, e em seguida a gente retoma, então, o segundo semestre do ano, que, né, vai entrar no ano civil de 2021. Tá? Então, seguindo essa lógica, então, se a gente continuar com as atividades como nós estamos, nós devemos encerrar o ano letivo de 2020 ali por fevereiro de 2021, fazendo uma conta aqui por cima. Tá? E daí a gente tem as férias de verão, normalmente ali, tá? E depois se inicia o ano letivo 2021, pensamos que lá por março, abril do próximo ano, tá? Se as coisas correrem assim, da forma que a gente está imaginando, tá? Mais alguma pergunta? Ana. Isso. Tá. Sei que não é para o momento, e sim no último ano, mas como acontece para comprovar as horas complementares de alguns projetos? Bom, isso é com cada coordenador de projeto, tá? O coordenador pode, né, e faz uma lista com os alunos e ele pede ao CRA ou então à coordenação de ensino a emissão de um certificado, de um atestado de participação. Tá? E esses certificados devem ser juntados, tá? E preenchido um formulário que acho que o CRA também tem, os coordenadores de curso, não sei se vocês têm também, pessoal, esse formulário que é para registrar as atividades, tá? Que vocês vão entregar, então, ao fim ali ao fim do terceiro ano. Tinha mais alguma coisa? Os TCCs, né? Como será a apresentação dos TCCs, tá? Isso ainda é algo que vai, né, ocorrer no final da disciplina, no final do ano, né? Essa apresentação, tá? Dentro do curso de informática, tá? Eu acho que também a administração estava indo por esse caminho. Mas, assim, por enquanto, a gente fez bancas de avaliação do trabalho, mas que não envolveu momentos síncronos, né? Momentos de apresentação via Google Meet e tudo mais. Mas a apresentação lá do final do ano ainda vai ser pensada como nós vamos fazer. Tá? Michel e Luiz, não sei se era isso. Acho que era isso, né? É isso mesmo, Gustavo. Na administração, vamos ter as bancas agora nesse período dos módulos, com pareceres das bancas, e aí depois, posteriormente, a gente vai pensar como vai ser essa apresentação, de acordo com as condições que se apresentarem, né? Se remoto, se presencial e quando vai ser. Isso. E a gente vai ver a possibilidade de talvez fazer uma
uma transmissão, uma vídeo reunião, né, pelo Meet, talvez para apresentar. A gente vai ter que ainda estudar, os professores dos componentes de TCC vão ter que ver a forma mais viável da gente fazer isso. Se a gente detectar que não é possível fazer Meet porque algum aluno não vai conseguir, pelo seu problema de conexão, a gente pode tentar via pareceres, tá? Como a gente já estava fazendo nos cursos de informática e de administração, que é algo também válido e que algumas bancas também utilizam, bancas de graduação, mestrado, doutorado, usam também a forma de parecer também, tá? E como é uma situação excepcional, os coordenadores das disciplinas vão pensar também se é possível isso, para não obrigatoriamente a gente ter que fazer uma apresentação pelo Meet, tá? Porque a gente sabe que algumas vezes, em alguns locais, a internet não colabora muito, tá? E talvez a apresentação se torne muito ruim por essa ferramenta, tá? Mas isso vai ser pensado e no tempo oportuno, ali no segundo semestre, né, que é a questão da apresentação lá no final do componente, a gente vai informar, né, para os alunos, principalmente pelos professores dos componentes, tá? Mas assim, como o Hilton colocou, né, tem que fazer o TCC, pessoal. A gente não vai liberar vocês desse componente curricular, tá? Tem que fazer. Agora, se vão apresentar, né, daí já é uma outra categoria, tá? Inclusive, para divulgar para vocês, os alunos que que já tinham conhecimento, né, da MEPT, né, que é a Amostra de Educação Profissional e Tecnológica, que sempre, todo ano, ocorre em um campus, tá, que é a apresentação de trabalhos, palestras e tudo mais, tá? Vai acontecer, tá, de uma forma remota esse ano, tá? Então, o sistema de inscrições lá da MEPT já está aceitando trabalhos, tá? Já está aceitando o envio, né, dos resumos, e como não vai ter como a gente reunir todo mundo num local esse ano, como aconteceram nos outros anos, o que vai ser feito, então, é que quando o aluno submete o seu trabalho, ele vai ter que submeter junto um vídeo dele apresentando o trabalho. Tá? Então, essa foi a forma encontrada para que, além de submeter o trabalho para o evento, tá, para a mostra, o aluno também vai submeter a sua apresentação já. Tá? Então, ele vai ter que gravar, né, ali o vídeo apresentando, seja apresentando os slides, seja parando na frente, assim, e falando, tá? E vai disponibilizar via um link, então, do YouTube, tá, essa apresentação. E depois esses vídeos vão ser disponibilizados, tá, está sendo visto também, como se fosse a apresentação lá no local, né, no evento da mostra. Tá? Então, isso aí também é uma oportunidade, tá, da gente não cancelar o evento, né? Como a gente está totalmente online hoje, é uma forma da gente deixar e a gente expor os nossos resultados de pesquisa também, tá? Que continuam a acontecer, tá? A gente sabe que os de extensão de uma forma bem menor esse ano, porque a gente, né, alguns poucos projetos estão acontecendo à distância, mas estão acontecendo, tá? Os de pesquisa também, alguns seguiram, mas é uma forma de quem já tem pesquisas para mostrar, estudos, projetos que desenvolveu, uma forma da gente ter o evento, né, de não cancelá-lo, né, na sua integralidade. Tá? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Professora Annelise, não sei se gostaria de fazer também mais alguma fala, alguma coisa que talvez a gente tenha esquecido. Na verdade, é só reforçar mesmo a questão dos pais acompanharem, né, os seus filhos, os responsáveis, através do SIGA,
Os alunos têm os grupos, né, das turmas, então também no WhatsApp pode ser uma forma, e atentar os nossos contatos, né, que foram disponibilizados ali para sempre que precisarem, nós estamos à disposição. Eu agradeço o auxílio de todos, né, dos docentes, dos técnicos administrativos, para que a gente pudesse chegar até aqui e também seguir em frente, né, nesse desafio, e que os alunos e os pais fiquem tranquilos que nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance da melhor forma possível, né, para que a gente consiga, então, superar esse momento, né, e que tenham paciência, porque a princípio ainda ficaremos um bom tempo nessa situação remota, né, que os alunos, a gente está disposto, né, disponível para que nós somos professores remotos, eles são alunos remotos, e a gente tem que aprender a ser dessa forma nesse momento, não temos outra opção, e que se cuidem, né, que colaborem com o distanciamento, porque só dessa forma que a gente vai poder, né, conseguir uma superação mais rápida desse quadro até que a vacina chegue para nós. Eu tenho ido ao campus toda semana, né, eu vou ao campus por diversos motivos, então estamos zelando também pelo patrimônio, né, para que todos saibam que o prédio, as instalações, os equipamentos, eles não estão abandonados, nós temos a equipe de manutenção, a equipe de limpeza está presente, a vigilância também está presente, para que quando a gente possa voltar ao presencial, tudo esteja em ordem, e aguardamos todos vocês, se Deus quiser, em breve. Um abraço a todos e obrigada. Eu também agradeço a participação de todos que estiveram conosco nessa reunião e reitero que estamos à disposição para tirar dúvidas e para qualquer coisa que precisarem relacionada ao Instituto, aos nossos estudantes e às atividades, certo? Boa noite a todos, obrigada. Agradeço a todos, tá, pessoal, pela participação. E vamos lá, né? Todo mundo junto, lutando para que isso termine logo e a gente possa se ver e se dar um abração logo, logo, tá, pessoal? Uma boa noite para todo mundo e muito obrigado de novo pela participação. Obrigado, pessoal. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Se cuidem. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Se cuidem.